Boa tarde, pessoal. Na aula de hoje a gente vai ver progressão aritmética, PA, né? A definição. Uma progressão aritmética, PA, é uma sequência de números reais, finita ou infinita, na qual a diferença entre cada termo e o termo anterior é constante. Essa diferença constante é chamada de razão da progressão e é representada pela letra R. Alguns exemplos. O exemplo 1, nós temos a sequência 2, 5, 8, 11, reticências. Essa sequência é uma PA infinita, né? Onde a gente pode ver que a razão dela é 3, né? Que é 5 menos 2, 3, 8 menos 5, 3. Então, vai ser a diferença entre os termos é 3, que é constante, né? E o A1 aqui, primeiro termo, 2. A sequência 2 é 10, 8, 6, 4. Aqui temos uma PA finita, onde a razão vai ser menos 2, em que A1 é igual a 10. O exemplo 3, a gente traz aqui uma sequência 3, 3, 3 reticências. É uma PA infinita, onde a gente observa que a razão aqui é zero, né? Todos os termos são iguais e o termo inicial é 3. Agora vamos classificar as progressões aritméticas. Ela será crescente quando a razão for maior do que zero. A gente observa que o exemplo 1, né, que a razão é 3, então essa PA aqui é crescente. Decrescente quando a razão for menor do que zero. A gente observa o exemplo 2, temos a razão menos 2, você vê que ela vai decrescendo. Constante ou estacionária quando a razão for igual a zero. Aqui é o exemplo 3, né? A gente vê que a sequência é 3, 3, 3, ela vai se manter constante, certo? Agora vamos ver essa classificação das PA através do aplicativo PA, né? Foi desenvolvido pela Universidade Estadual do Pará. Bom, pessoal, aqui é a tela inicial do aplicativo PA, né? Progressão aritmética, desenvolvido pela Universidade Estadual do Pará. Ele tem as seguintes funções. Esse aplicativo, primeiramente, ele está disponível, né, na loja de aplicativos, né, do celular lá para Android. Ele tem a sua, né, licença é livre, né, você pode baixar e usar, é grátis. Vamos lá, ele tem as seguintes funções: calcular a razão, classificar a PA, procurar um termo qualquer da PA, fazer interpolação aritmética e a soma dos termos da PA. Vamos ver aqui, cálculo da razão. Então, ele define o que é uma PA aqui no início e, né, isso a gente já fez. Agora vamos ver aqui as instruções. Forneça nos espaços abaixo o primeiro e o segundo termo da PA. Então, fornecer o primeiro termo, uma PA 3, segundo termo 5, gerar a PA, 3, 5, 7, 9, calcular a razão igual a 2. Então, uma funcionalidade bem interessante, né? A gente pode limpar aqui, voltar, ver os passos. Vamos voltar. Vamos ver aqui, né, a classificação da PA. Então, podemos classificar as PAs como crescente, decrescente ou constante, né? A gente já viu. Para isso, vamos fornecer aqui os primeiro e segundo termo da PA. Por exemplo, a PA, primeiro termo 2, segundo termo 5. Gera a PA, né? 2, 5, 8 de razão 3. E vamos classificar a PA. Então, essa PA é crescente, né? Razão positiva. Limpar, vamos ver aqui outra classificação. Agora vamos colocar a PA 10, 8. Vamos gerar essa PA aqui agora. 10, 8, 6, 4, 2. Então, a razão é menos 2. Agora vamos fazer a classificação. Como a gente viu, né? Razão negativa, a PA é decrescente. Mas vamos clicar em classificar a PA para verificar. Então, PA decrescente. Limpar aqui e vejamos esse outro caso, né? Que é o termo A1 é 3, o A2 também é 3. Vamos gerar uma PA. 3, 3, 3, né? Onde a razão é zero. Então, como a gente viu, a razão zero, a PA ela é constante. Clicando aqui no botão classificar a PA, PA constante, confere. Então, aqui a gente viu, né, que o aplicativo tem essa função e realmente funciona
Dando continuidade, vamos às representações especiais. Vamos aqui. Então, em algumas situações, principalmente quando a soma dos termos é conhecida, podemos recorrer a algumas representações especiais de uma PA. Por exemplo, se for uma PA de 3 termos em PA, a gente começa com o termo central chamando de x, e o termo seguinte a gente soma a razão, e o termo anterior a gente subtrai a razão, né? Se for 4 termos em PA, a estratégia é começar pelos 2 termos centrais, chamando um de x menos r e o outro de x mais r, né? Aqui a gente vê que a razão vai ser 2r, então a gente, para encontrar o quarto termo, soma mais 2r, e para o primeiro, a partir desse, a gente subtrai 2r. Se for 5 termos em PA, é a mesma estratégia dos 3 termos, né? Quando a quantidade é ímpar, a gente começa com o x e vai somando a razão ou subtraindo para voltar. E se for par, a gente começa com os 2 termos centrais, x menos r e x mais r. Em algumas situações é muito importante, né, você entender essa formação. Agora vamos ver, né, o primeiro resultado da PA, que é o termo geral da progressão aritmética. Em uma progressão aritmética, A1, A2, A3, AN, né, de razão R, partindo do primeiro termo, temos que para avançar um termo, a gente, né, sai do A1 para o A2, a gente soma R. Para avançar 2 termos, né, sempre partindo do primeiro, a gente soma duas vezes a razão. E assim, né, sucessivamente, até a N, onde a gente vai ver que aqui, para avançar de A1 para N, né, para passar de A1 para N, nós vamos avançar N menos 1 termos, né? Aqui cabe uma observação. Em algumas situações, né, é conveniente indicar o primeiro termo por A0 e não por A1. Assim, o termo geral da PA vai ser dada por AN igual a A0 mais N vezes a razão. Então, nós temos essas duas formas para representar o termo geral da PA. AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Na maioria das vezes, essa representação ela é usada. Em algumas situações, nós temos essa representação aqui, AN igual a A0 mais NR. Exemplo, vamos ver um exemplo onde a gente vai utilizar o termo geral da PA, né? Para achar um determinado termo. Determine o 10º termo da PA 2, 6, 10. Vejamos, o primeiro termo aqui, o A1, é 2. A razão vai ser 4, né? 6 menos 2, 10 menos 6, então é 4. O N vai ser 10, né? Que nós queremos a posição 10. Então, o A10 vai ser o A1, né? É 2, mais N menos 1 vezes a razão. Quando a gente resolve aqui essa multiplicação e a soma, a gente chega no A10 igual a 38. Aqui, agora vamos ver aqui no aplicativo PA, né? Vejamos aqui, né, o exemplo para determinar o 10º termo de uma PA. Então, nós devemos vir aqui num termo qualquer da PA. Aqui nós vamos fornecer o primeiro termo, né, para determinar o 10º termo dessa PA, 2, 6, 10, né, o primeiro termo é 2, a razão 4, né, e o N vai ser 10. Vamos calcular o AN, né, então ele forneceu aqui o AN, o A10 igual a 38, né, então aqui o termo geral da PA, né, através do aplicativo. Temos agora a interpretação geométrica de uma PA. Uma progressão aritmética AN igual a 0 mais NR é uma função que associa a cada natural n o valor de AN. Assim, uma PA é a restrição aos naturais da função afim AX igual a 0 mais RX. O gráfico dessa função é formado por uma sequência de pontos colineares no plano. Assim, AN é uma progressão aritmética se e somente se os pontos do plano que têm coordenadas 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3, N a N estão em linha reta. Vejamos um exemplo. Consideremos a PA 1, 3, 5 de razão 2. Vamos, né, identificar o termo geral dela, que vai ser dado por A1 mais N menos 1 vezes a razão, onde o A1 é 1 e a razão é 2, então temos que substituir aqui AN igual a 2N menos 1.
Essa função é afim do tipo f de x igual a x mais b, com a igual a 2 e b menos 1, e restrita aos naturais positivos. Então a função fica do tipo igual a f de x igual a 2x menos 1. Então, para os domínios x, 1, 2, 3, f de x, né, as imagens associadas a ser 1, aqui para 2 vai ser 3, para 3 vai ser 5 e por aí vai. Então vejamos no GeoGebra o gráfico dessa função, né, para ver se realmente estão em linha reta. Primeiramente vamos colocar os pontos A1 e 1, B 2 e 3, C 3 e 5. Eles apareceram aqui na minha janela de visualização. Agora vamos procurar a equação característica, né, dessa função através da regressão polinomial, né, dos pontos A, B e C. Está aqui, né? A equação característica é 2x menos 1, né? É um polínômio de primeiro grau, né? Função afim aqui. Seu gráfico é uma reta, né? Precisamos identificar aqui, só mexer na configuração dela aqui um pouco para a gente observar um detalhe que, como o domínio é os naturais, né? Só vai nos interessar aqui os pontos A, B, C, né? Que estão em cima dessa reta. Então aqui no GeoGebra a gente tem como verificar se realmente esse ponto A pertence a essa reta, se esse ponto B também pertence, através dessa função relação. Então, selecionar o ponto A e a reta F. Então, A pertence a F, confere B pertence a F e C também pertence a F. Então, aqui a gente vê, né, o resultado que a gente pegou, né, uma progressão aritmética aqui e aplicou numa função afim. Então, a função afim ela pega uma PA e transforma, né, em outra PA. Ó. A primeira PA tem a razão 1, a segunda PA vai ser a razão da primeira vezes o coeficiente angular, aqui, ó, 2. Ó, tem razão 2, a segunda PA, né? Então, dando continuidade, vamos ver aqui a interpolação aritmética. Interpolar meios aritméticos significa determinar os números reais existentes entre os valores dos extremos de uma sequência numérica, de modo a se tornar uma progressão aritmética. Um exemplo é, no primeiro semestre de um dado ano, a produção mensal de uma montadora está em PA crescente. Muito importante esse dado crescente, né, gente, né? Em janeiro, a produção foi de 18 mil carros, em junho de 78 mil. Qual foi a produção dessa montadora em fevereiro, março, abril e maio? Então, a solução aqui é a gente, né, fazer a lista dessa sequência, né? Então, 18 mil em janeiro, aí ele quer fevereiro, março, abril, maio e deu junho, que foi 78 mil. Então, como aqui é uma PA crescente, então ela deve estar nesse formato, né? O meu primeiro termo A1 é 18 mil, o AN é 78 mil e a quantidade de termos é 6, né? Ó. Vamos interpolar 4 termos. Então, a partir do termo geral, AN igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão, substituindo aqui o AN 78 mil, o A1 18 mil, o N por 6, né, que fica 5 aqui, vezes a razão. Ao resolver aqui essa subtração e posteriormente a divisão, a gente encontra a razão de 12 mil. Com essa razão aqui, a gente, né, como é uma PA crescente, a gente vai encontrar o fevereiro, somar, né, 18 mil mais 12 mil, 30 mil para fevereiro. Aí, para achar massa, eu vou pegar os 12 mil e somar com os 30 mil, 42 mil. Para achar abril, 42 mil mais 12 mil, né? 54 mil e maio, 54 mil mais 12 mil, 66 mil. Então, essa parte a gente já tinha visto, né? Em termo geral, né? Para achar o próximo termo, só ir somando a razão. Vejamos agora, né? Como o aplicativo PA, né, calcula essa interpolação aritmética. Para a interpolação aritmética, iremos clicar aqui, né? E
forneceu os termos, né, os extremos, né, que A1 no nosso exemplo é 18.000, o AN 78.000, os meios são, o número de meses vai ser 4, né, porque nós queremos fevereiro, março, abril e maio, né, do nosso exemplo, 4. Vamos gerar a PA, então a PA é 18.000, 30.000, 42.000, 54.000, 66.000, 78.000. E ele já calculou a razão 12.000, né? Então vejamos aqui, ó, que em fevereiro foi 30.000, março 42, em abril 54 e em maio 66. Teve a razão 12.000. Então a interpolação aritmética, um aplicativo, né, bem prático, né? Agora vejamos a soma dos termos da progressão aritmética. Para iniciar, vamos ver uma história bastante curiosa, né? Que conta-se que antes de Gauss, né, completar 10 anos de idade, durante uma aula, seu professor, querendo manter os alunos por um bom tempo em silêncio, pediu que somasse todos os números de 1 a 100, ou seja, 1 mais 2 mais 3 até 100. Para a surpresa do professor, depois de alguns minutos, Gauss disse que a soma era 5.050. Vejamos qual foi a ideia de Gauss, né? Ele começou a somar os termos equidistantes, né? 1 mais 100, 101, 2 mais 99, 101, 3 mais 98, 101, até os 50 mais os 51, 101. Aqui ele observou, né, que tinha 50 parcelas, né, ó, 50 parcelas de 101. Logo, ele pegou 101 vezes 50, né, deu 5.050. Aqui nós vamos ver aqui a demonstração agora da soma dos n primeiros termos da progressão aritmética A1, A2, A3 até a n de razão R. Essa soma é dada, né, a gente identifica ela por Sn e é dada por A1 mais AN vezes n dividido por 2. Vejamos aqui uma demonstração bem simples. Vamos lá, a soma do Sn vai ser A1 mais A2 mais A3 até AN. Vamos reescrever essa soma de trás para frente, né? Sn agora vai ser igual a AN mais AN menos 1 mais AN menos 2 até A1. Aqui vamos somar membro a membro, certo? Ó, Sn mais Sn, 2Sn, A1 mais AN, A2 mais AN menos 1, A3 mais AN menos 2, né? Até AN mais A1. Aqui a gente deve observar que quando a gente passa de um parênteses para o outro, né? A primeira parcela aumenta de R, né? Passei de A1 para A2, e a segunda diminui de R, ou seja, não vai alterar a soma, né? Meu A2 é A1 mais R, meu AN menos 1 é o AN menos R, e assim vai, né? Assim, todos esses parênteses, né, eles são iguais ao primeiro. E como temos N parênteses, né, vamos ter que 2Sn vai ser igual a A1 mais AN vezes N. Dividindo aqui todo mundo por 2, a gente chega na fórmula Sn igual a A1 mais AN vezes N dividido por 2. O exemplo, né, que o professor colocou para a turma de Gauss aqui, né, através da fórmula agora, né, calcule a soma de A1, de 1, mais 2, mais 3, até 100. A gente identifica os termos A1 igual a 1, o AN vai ser 100 e N também é 100, que é a soma dos 100 primeiros. Vai ser o A1 mais o AN vezes N dividido por 2. Observa aqui, ó, que a gente chegou na mesma equação, na mesma passo que o Gauss chegou, 101 vezes 50, 5.050. E o aplicativo PA também, né, a gente vai ver agora que ele também faz essa soma da PA. Vejamos. Então, para a soma dos termos da PA, né, a gente clica aqui em soma dos termos da PA. No nosso exemplo, nós vamos somar de 1, né, a soma dos naturais de 1 até 100, né, então A1 vai ser 1, meu último termo vai ser 100 e a quantidade 100. Quando eu clico aqui em soma da PA, ele me traz o resultado, a soma dos 100 primeiros, igual a 5.050. E né, o mesmo resultado que a gente viu, que o Gauss encontrou e que a gente utilizou também na fórmula. Assim, né, encerramos aqui a apresentação, né, da progressão aritmética, utilizando o aplicativo PA e o software GeoGebra para dar uma analisada do gráfico. E até a próxima aula.